Pois é, esse é o nosso Oriente. Hoje nós vamos conversar sobre agressividade, especificamente sobre situações que as pessoas se tornam agressivas. E para enriquecer e nos ajudar nesse bate-papo, eu estou aqui com a Renata. Bem-vinda. Obrigada. Que alegria. Você trabalha onde, Renata? Eu trabalho num consultório aqui em Campinas e tenho um consultório também em Bragança Paulista. Primeira vez com a gente aqui? Primeira vez. Psiquiatra, né? Psicóloga. Ah, é psicóloga. Psicoterapeuta. Ela que é psiquiatra, eu troquei. Padair, Sim, sua bênção. Deus abençoe. Já viu o senhor aqui pelo vídeo? Já Então. participou do Oriente pelo vídeo? Sim, foi umas chamadas, né, sobre alguns assuntos. Mas agora vai ser para valer? Agora você vê, estamos aqui. Vamos ver o que vem. Bem-vindo. Obrigado pela Cris. presença. Imagina. Débora, Oi, e aí? Bem-vinda, minha irmã. obrigada. Você atua na área da psiquiatria? Eu sou psiquiatra, especialista em dependência química. Independência química. Isso. Aqui, trabalha aqui em Campinas. Tenho consultório em Campinas. Muito bom. Bom, agressividade, pessoas agressivas. Você já viveu uma situação, você já foi testemunha, você mesmo já teve os momentos de explosões? Já ficou doido? Vamos ver o que o povo fala nas ruas sobre esse tema tão importante, tão atual e que está tão presente no nosso dia a dia. Vamos lá, o povo que fala. É o estresse, né? Do dia a dia, né? Aí a pessoa não tem paciência para nada, né? Aí eu acho que é cultura, né? Educação, cultura, paciência. Eu acho que é por aí. Porque eu sou pacífica, mas se alguém pisar no meu calo... Eu acho que já vem de casa. Hoje o brasileiro tá muita falta de educação, agressividade mesmo, mas já vem de casa. Teve que ser um momento de... Acho que sim, um momento de estresse muito... Então acho que eu quase que eu dou um soco em alguém, tudo bem. Mas é as coisas que passam na vida. A gente passa, todo mundo passa por momentos agressivos, né? Já no meu trabalho, tive que ser agressivo. Devido à falta de compreensão, às vezes do outro lado, né? Você procura ter a compreensão do seu lado, mas do outro não tem a compreensão. Esse é o motivo. Não, nunca. Sempre tranquilo. Olha, isso depende do que leva essa pessoa a ser dessa maneira. Se ele tiver algum problema de saúde, ele deve se tratar. Se não for problema de saúde, aí eu já não sei te dizer. É querer aprender a ouvir a outra pessoa. Se você já aprende a ouvir, a pessoa fica menos agressiva, conversar, essa é principalmente. E principalmente falar, ouvir um pouco Deus também. Sem dúvida. Eu acho que é conhecimento, digamos, de uma religião. Buscar conhecimento através da religião dele próprio, melhorar, dizer, ver que está errado, como eu no meu caso, no passado. Eu também via por esse lado. Hoje eu me corrigi muito e tento cada vez ser melhor. Nunca é tarde, entendeu? Para entrar numa escola, para ela se reestruturar, nunca é tarde. Então pode sim. A pessoa tem que, depende da agressividade dela, né? Tem que se tratar, né? Procurar um médico, um psicólogo, porque a gente não sabe o que está se passando, na verdade, né? Eu vou aproveitar que eu tenho uma psicóloga aqui, já vou procurá-la imediato, a sugestão da nossa telespectadora. Me conta, Renata, o que torna uma pessoa agressiva? Então, são vários fatores que você pode desencadear a agressividade. Algumas pessoas têm como a própria característica de personalidade, uma personalidade um pouco mais agressiva, né? Outras por circunstâncias que podem desencadear a agressividade. E também a situação do uso de drogas e álcool, que também é uma situação que exacerba a agressividade na pessoa. Você estava comentando sobre o temperamento, sobre aquilo que a pessoa já traz, a gente chama do estupim curto. Isso. Realmente existem pessoas que têm um estupim mais curto. Isso, é uma característica daquela pessoa, né? Não quer dizer que a pessoa precise sempre estar estourando, não é uma desculpa. Aliás, se é uma situação que é uma característica de personalidade daquela pessoa, mas que traz grandes transtornos para a família, para a situação, para o trabalho, aí entra a psicoterapia, não no sentido de mudar aquilo, mas de entender por que tem que ser daquela forma. E geralmente quando você causa um entendimento da situação, você pode promover alguma mudança ou alguma melhora,
não no sentido do certo ou do errado, mas do entendimento do porquê aquela agressividade, porquê aquele comportamento. Ótimo, porque a gente percebe já no VT as pessoas falando bastante dessa incompreensão no trabalho, da falta da escuta do outro, da falta da acolhida, a hora que a pessoa foi pressionada, incompreendida, não é? Colocada no seu extremo, e elas ali falam de momentos de explosão. E isso é bem natural. Exatamente. Um momento de estresse, de uma situação extrema, pode acabar gerando um comportamento agressivo. Tá, mas aí no Não caso... necessariamente uma pessoa agressiva, mas aquela situação desencadeou um comportamento agressivo. Tá, e quando a gente fala de uma pessoa agressiva, aquilo se tornou para a pessoa uma bengala, uma cultura, uma desculpa, ela começa a ter um comportamento contínuo? A gente tem o entendimento que, às vezes, o comportamento daquela pessoa, às vezes eu trabalho muito com criança dentro da família, às vezes tem até um sentido de que ela tem que, para ela poder manter aquele ambiente, o comportamento que é reforçado, Sim. que é esperado dela, inclusive é o agressivo. Mas subliminarmente tem uma incompreensão aí. Tem uma incompreensão, tem uma forma de atuar de toda a família, né? A família as outras pessoas se tornam cúmplices, de certa forma? De certa forma, cria-se um vínculo que é moldado desta forma. Então, Aquela história, ele é assim mesmo. Ele é assim mesmo, isso. E a família já conta com aquilo também, né? Como uma desculpa para alguns outros problemas. Então, mas não é desse calo que aquela senhora falou, não. Ela falou que aqui, quando pisa do calo, a gente fica agressivo. Ela fica nervosa, né? Ô, Débora, e o fator químico, então? Aí as pessoas também tendem a buscar no álcool, no início é até uma boa desculpa, né? Para relaxar, sim. para não sei o quê, mas chega um ponto que a pessoa começa talvez se sentir um pouco mais à vontade e começa a colocar para fora o que ela está guardando. Hoje a gente sabe que a primeira motivação, o que mais leva o ser humano a buscar o álcool é esse relaxamento. Então, uma pessoa mais agressiva, mais tensa, né? Se a gente pensar que a agressividade é uma resposta a uma ameaça. O ser humano, ele fica agressivo quando ele se sente ameaçado. Então, pessoas que tendem a se sentir ameaçadas com muita facilidade, que são tensas, são muito ansiosas, elas buscam no álcool esse efeito de relaxamento. E o álcool faz isso muito bem, num primeiro momento. O problema é que, depois desse efeito de diminuição da ansiedade, ele aumenta ainda mais. E com a agressividade é a mesma coisa. A pessoa como que perde o medo? Ele relaxa e diminui a agressividade num primeiro momento. A pessoa vai ficar alegre, descontraída, tá? Só que com o uso do álcool, com o uso contínuo, essa agressividade aumenta. E até quem não tinha comportamento agressivo antes do uso do álcool, com o uso frequente do álcool, passa a se tornar agressiva. Agora, existe também uma atitude que a pessoa possa tomar para relaxar, depois ela começa a se sentir encorajada, perdeu a vergonha, já tomou umas mesmo, e ele começa a colocar para fora a sua revolta, mesmo naquele primeiro momento. Sim. Não? O que acontece é que o álcool diminui a crítica. Todos nós temos senso crítico. Antes de tomar uma atitude, de emitir um comportamento, nós pensamos se aquele comportamento é adequado ou não. O álcool, ele diminui isso. Ah, que interessante. Então, eu brinco que com álcool... É um efeito químico mesmo. É um efeito químico, né? Eu brinco que com álcool todo mundo acha que ficou divertido, que dança bem, né? Na verdade, é que a pessoa diminui o senso crítico e ela passa a achar que ela tá... Tá vendo? Como vocês são maravilhosos. Não é tão complicado Já assim. aprendi, padre. Senhor, tá vendo? Você vê? Diminuir o nosso senso crítico. Diminui a crítica. Padre, Por isso que causa essa dependência toda, né? Porque perde o senso completamente da realidade. Sim. A pessoa perde o senso. Claro. Agora, padre, o nosso ambiente favorece, então, bastante, né? Pelo que elas estão colocando, o ambiente familiar. Se a pessoa foi sempre muito oprimida, sempre muito sem posição, sem possibilidade de se dizer, de falar, ela vai ficando... Mas é claro, você sabe que como uma mola encolhida, né? Como se eu diz, acho que a questão da ciência, com a espiritualidade, eu acho que dá para fazer um trabalho belíssimo com as pessoas nesse sentido, porque
tanto quando as pessoas vão conversar comigo e tem alguma coisa neste aspecto, eu encaminho e digo, olha, existem profissionais que trabalham desta maneira, que te ajudam, por exemplo, a tentar controlar um pouco essas questões. Agora, uma das coisas importantes que eu vi nesse VT é que as pessoas falavam muito do outro, né? Por exemplo, porque o outro pisa, ou alguém pisa no meu calo, ou o outro não me compreendeu. Mas eu acho que a agressividade também tem que ser trabalhada, né, interiormente, para que você seja também alguém que possa se relacionar bem com as outras pessoas. Por isso que a ciência está aí para isso. Mas, de fato, né, o ambiente familiar hoje, eu acredito que falta-se alguns limites naquilo que a gente acompanha nos nossos atendimentos. Faltam limites entre pais e filhos, às vezes. E eu percebo que uma dessas coisas, que esta questão, desencadeia outras. Sim. Inclusive, lá na paróquia onde estou, eu não permito muito, quando eu vejo naquele ambiente, os pais vão buscar as crianças na catequese. Quando eu percebo que há um desrespeito ao pai e à mãe, até a maneira de tratar, eu corrijo. Eu me sinto na liberdade de fazer isto, porque está dentro de um ambiente paroquial e eu não acho que aquilo é correto. Então, a falta de limite, eu não sei, vocês são mais peritas do que eu nesse sentido, mas eu acho que a falta de limite traz muito isso. Um comportamento agressivo, porque você tem tudo aquilo que você quer naquela hora, e quando você vai na sociedade, ela não vai te dar aquilo que você quer. Outro dia eu entrevistei o Ivan Capelato e ele dizia assim, os pais podem dizer sim, mas a sociedade vai dizer não para aquela criança. E aí como é que fica? E aí vem as questões agressivas e tantas outras, né? Aí eu já nem sei se eu vou para psiquiatra ou se eu vou para psicólogo. Das duas. Existe essa questão que a gente sempre volta nela, que o padre está colocando, que é essa questão da pessoa. Não é bom eu perceber que eu tenho agressividade, não me agrada, então eu não olho, eu não quero tocar nisso, eu me afasto disso. E a gente sempre traz para a situação, para o outro, para o ambiente, e a gente parece que foge da verdade que a gente traz. Não é, Débora? Você que está... Perfeito. Existe mesmo essa chance maior de se transferir a responsabilidade para o ambiente externo, para o outro. Foi o outro que me fechou no trânsito e por isso eu tive um comportamento agressivo. Foi o outro que me tratou mal, por isso eu fiquei violento, né? Então, assim, é um jeito de colocar a responsabilidade no outro. Agora, tem um jeito de aumentar o senso crítico, que é ser casado, viu, padre? Aí tem certeza? Fala, não foi isso não, você tá muito... Aí a gente começa a ficar, entendeu? Com o senso crítico mais apurado. Aí eu vou fazer um parênteses, né? Principalmente para os homens, isso, né? Porque o senso crítico feminino é mais aguçado do que o masculino. Sem sombra de dúvida. Olha que nós estamos... Hoje está empate aqui, empatado. Ô, Débora, nesse caso, também a droga em si, ela funciona como é uma fuga? Sim. Um refúgio? Sim. A pessoa busca sair dessa tensão que ela não consegue enfrentar? Por duas coisas. Isso que o padre falou, que eu acho muito importante a gente frisar, essas crianças que não estão recebendo limite em casa. Toda criança é egoísta. O normal é que uma criança seja egoísta. À medida em que ela vai crescendo, ela vai entendendo que existe o outro e que existe o desejo do outro e que esse desejo precisa ser respeitado. E que a criança precisa aprender a tolerar o tempo do outro, a necessidade do outro. É isso que está se perdendo. A criança não recebe o limite em casa, não precisa esperar, né? Antigamente, existia um grande presente no Natal. As crianças passavam o ano se comportando bem, porque o Papai Noel ia avaliar o comportamento da criança. E se a criança obedecesse o pai, a mãe, o professor, ela ganharia um bom presente no Natal. Hoje, as crianças ganham presentes o tempo todo. Esse é um exemplo, né, da nossa cultura, da nossa sociedade. Então, a criança não precisa mais esperar. Aliás, hoje a gente tem panetone, já em junho tem panetone vendendo. Aliás, desde março, desde Páscoa tem. Emenda. O ovo de Páscoa vai até o fim do ano, o panetone já... Não é? Tá tudo... A gente não tem que esperar mais as datas para ganhar essas coisas. Eu acho que... Pode falar. Nesse sentido do limite, parece que hoje em dia existe uma crença de que o não
é sinal de desamor. E, na verdade, o não na criação e na colocação de limite para as crianças é um sinal de extremo amor. É um sinal de eu estou prestando atenção em você, eu me preocupo com você e por isso eu te dou limite. Então, infelizmente, hoje não é o que a gente vê no consultório. As crianças chegam sem limites porque não existe uma preocupação na colocação. Existe uma culpa ou uma crença que aquilo é um desamor se eu não deixo meu filho fazer alguma coisa. Até os próprios pais se sentem, então, inseguros, não têm coragem de enfrentar a sua insegurança e acabam se rendendo. Exatamente. Mas será que isso não é por causa do que eles tiveram, não? Não tem nada a ver? A gente por exemplo, eu não dou limite para o filho porque talvez não tenha tido, ou porque não quer desagradar o filho ou porque não consegue frustrar o filho muitas vezes. Que alguns casos pode ser porque não teve, mas eu acho que em grande parte é também porque os pais estão trabalhando fora, os pais trabalham fora, você tá começando então a se não consultar, quer, eu também vou começar não quer frustrar. Mas, porque eu acho interessante isso, não é essa questão do limite. Porque o limite não é mal em si. Padre, ele é necessário. Porque a gente ouve isso lá. Como pai, é necessário. Como pai, eu gosto sempre de colocar algumas coisas e eu digo assim, por exemplo, é muito desafiador correr risco. Como pai, você não quer correr risco de passar vergonha com o seu filho quando você perceber que não era aquele caminho. E agora, o que eu vou falar para ele? Parece que existe um senso assim de você tem que estar sempre certo, sempre perfeito, sempre acertar. E na verdade, com o tempo a gente vai aprendendo que não é isso. A gente tem que justamente conhecer o nosso... O pai também tem que viver o seu limite. Sim. Aliás, eu penso que uma forma maravilhosa de passar limites para os filhos é mostrar os nossos limites. Perfeito. Mas eu acho que com autoridade, né? Com autoridade, eu acredito. Sim, padre, mas, por exemplo, um momento que o pai perde a paciência... Ah, sim, claro. Não devia ter... Passou dos limites e falou, olha, desculpe. O pai errou. Ótimo. O pai errou. Né? Nessa hora, o filho olha e fala, nossa, o meu pai... é gente. Né? Isso se faz à luz. Lógico. Né? Então, eu penso que as pessoas têm receio, não enfrentam o receio, não ultrapassam esse limite, né? E se cria um ambiente inteiro de insegurança. Né? Até os filhos com certeza também estão sendo levados para uma falsa segurança, como você estava colocando. Com certeza. O que você colocou foi, de certa forma, uma falsa segurança, porque a gente não pode errar com eles, vai ser um desamor, o que eles vão pensar, a gente fica com medo, então, para ficar seguro, tá tudo lindo. Tudo pode. Tudo pode. Nossa, mas isso é um grande erro, eu acho, né? Nossa, em todos os sentidos, né? Enquanto família, a gente enquanto padre no trabalho pastoral, no trabalho de atendimento, eu acho que quando a gente começa a se cobrar demais, né, nesse sentido, a gente acaba perdendo também a referência. Eu acho que aceitar um pouco a limitação e enfrentar o problema, por mais que seja doloroso e complicado, não é tão simples assim, eu acho que é um dos melhores remédios que a gente tem. Não é? Quando você tem um problema exato, pontual, e você chega até aquele problema, nomina, dá nome para aquele problema, eu acho que isso ajuda muito, né? Principalmente no trabalho de acolhimento das pessoas. Né? Eu já brinquei aqui no programa com alguns convidados, assim, eu posso brincar hoje de novo, especialmente com a Débora, dá licença, Renato, porque assim, tem psiquiatra que a gente vê que é normal, que a gente pode conversar com ele, que ele não vai dar um remedinho pra gente ficar doido, né? Então, sabe lá na bolsa, né? Não sei. Não sei, né, mano? Porque isso que está acontecendo aqui, eu creio que sugere muito a você que nos acompanha também, porque é interessante, até pouco tempo atrás se tinha, e ainda se tem com psicólogo, também muito preconceito, né? As pessoas falam, eu não sou louco, né? E as pessoas não querem enfrentar, não querem passar por isso. Engraçado que pela minha caminhada cristã, na própria igreja, eu fui aprendendo que eu precisava ir ao psicólogo. Isso é ótimo. Não cheguei aí no psiquiatra, né? Psicólogo eu já fui várias vezes. Mas nesse sentido, padre, dessa descoberta de... Porque a gente, especialmente quem trabalha a sua vocação, o seu caminho, está sempre se verificando. E eu penso que na sociedade falta um pouco isso. As pessoas não querem se dar o trabalho de se verificar, de não está muito bem, mas vamos tomar uma cerveja, esquece isso, vamos em frente, passa, vira uma página,
sem resolver uma situação. Essa é uma característica da nossa cultura. A gente percebe que as pessoas não sabem dar nome para sentimento. Elas não sabem dar nome para tristeza, para angústia, né? E aí, hoje em dia, está muito na moda, a psiquiatria está na moda, isso vem de revista, dá audiência para televisão, né? Então, hoje todo mundo que tem um medo, não é medo, é pânico. Sentir uma tristeza é uma depressão. Tem definições. Não é? Isso é engraçado. É interessante. É sofisticado. Tem que ser sofisticado. Imagina. Porque a pessoa não aprendeu a nomear, ela não aprendeu, estou frustrado, as pessoas não aprendem, né? Não faz parte da nossa cultura, não se ensina isso para as crianças, né? E eu vou pegar um gancho, aí a gente está falando de família. Antigamente, a família passava a sua religião para os filhos, né? Então, olha, nós somos católicos, vocês vão nos acompanhar para a missa no domingo. E hoje é muito moderno, as pessoas estão considerando assim, errado obrigar o filho a seguir a religião da família, então vamos deixar para quando virar adulto, ele vai decidir o que é que ele vai seguir, né? E tem um trabalho muito bonito, eu gosto muito desse trabalho, que tem tudo a ver com agressividade. É um estudo que fizeram com crianças chinesas, mostrando uma caixa toda preta para as crianças, até 4, 5 anos, perguntando, você sabe o que tem lá dentro? E a criança dizia, não, mas a mamãe sabe e Deus sabe. E aí, crianças acima de 5 anos, a mesma caixa preta. Você sabe o que tem lá dentro? Não. A sua mãe sabe? Não. Deus sabe? Sabe. Tá? Quando o ser humano consegue internalizar que existe algo, um poder superior, que está sempre atento, que vê o que está dentro de cada um, ele até consegue, se alguém for injusto com ele, se alguém for desleal, ele consegue ficar em paz e ele sabe que alguma providência vai ser tomada. É muito interessante. Quando ele não tem essa crença, aí ele precisa tirar satisfação, aí ele precisa dar uma lição para o outro. De minha parte, eu já me dou satisfeito. O programa já pode acabar, viu? Vocês já arrasaram, viu? Nós estamos no Nosso Oriente, abrindo, fazendo luz sobre essas situações que nos oprimem, às vezes nos fazem ter momentos explosivos. Nem todo mundo é uma pessoa agressiva, mas pode ter momentos agressivos. E a gente está vendo aqui as razões do porquê. Vamos para o intervalo, a gente volta já já.